necessariamente encontro, a gente vai se apresentar um pouco, apresentar a instituição, a Unileu, que está organizando esse espaço, e para isso eu gostaria de convidar a nossa coordenadora, Aline Gonçalves, né, coordenadora do Mais Eficiência. Boa tarde, obrigada, Felipe, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui conosco em mais um Inclusão na Rede. Muito bem-vindos. Essa nova iniciativa que a gente está colocando em prática aqui na instituição, né, frente a todos esses desafios que a gente está enfrentando com essa pandemia. Então, gostaria inicialmente de agradecer a toda a equipe que está envolvida aqui na organização das nossas inclusões, Felipe, Letícia, Larissa, os nossos intérpretes, a Jéssica, a Elaine, que vão fazer a interpretação do nosso encontro hoje. E também gostaria de agradecer aos nossos convidados, né? Felipe vai falar um pouquinho depois, mas a Francine, o Roger e o Dirceu, que vão compartilhar conosco o conhecimento e a vivência que eles têm relacionado ao nosso tema. Hoje, então, eu queria começar falando um pouquinho da Unileu. Acredito que algumas pessoas aqui já devam conhecer, talvez seja um pouquinho repetitivo, mas para as novas pessoas que nos abordaram com interesse nesse encontro, é importante a gente falar um pouquinho sobre quem nós somos. Então, a Unileu é uma organização do terceiro setor. Nós fomos fundados em 2005, né? Então estamos prestes a fazer 16 anos de existência, e a nossa instituição ela surgiu com uma demanda de um grupo de empresas aqui de Curitiba para o cumprimento da lei de cotas, né, para a contratação de pessoas com deficiência especificamente. No decorrer desses 15 anos, nós mudamos, aprimoramos as nossas ações, né, o público que nós atendemos, e deixamos de atender não só pessoas com deficiência, mas também jovens, crianças, atletas e públicos em geral, né, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E dessa forma a gente amplia toda a nossa atuação na sociedade e a gente acredita que a inclusão deve acontecer e deve estar em todas as dimensões sociais. Então, hoje a nossa matriz é aqui em Curitiba, nós ficamos no Portão, como o Felipe comentou, e nós temos equipes alocadas em outras regiões do Brasil. Então, nós atuamos no Ceará, em Fortaleza, Mato Grosso, em Cuiabá, Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói e em Itaboraí, e com outros projetos de forma remota nacionalmente, né? Há mais ou menos uns 3 anos, a Unileu ela mudou totalmente o seu escopo de trabalho, reestruturando e estruturando mais a atuação e se tornou mantenedora de unidades de negócios. Eu vou falar bem rapidamente sobre essas unidades para vocês terem um pouquinho de conhecimento, mas no nosso site vocês vão poder ter mais informações caso se interessem. Então, o Mais Eficiência, que é a unidade onde eu, Felipe, Larissa e Letícia trabalhamos, ficou com a essência da instituição, que é trabalhar com o foco na inclusão, viabilização do cumprimento de lei de cotas, desenvolvimento da empregabilidade de pessoas com deficiência, desenvolvimento de programas de inclusão de empresas interessadas nesse público e que precisam fazer o cumprimento da lei, né? E mobilização da sociedade nessa questão relacionada à valorização da diversidade. A gente acaba também trabalhando alguns outros temas, né, Felipe? Não só pessoa com deficiência, estamos aqui falando sobre jovens, falamos sobre LGBTQI+, enfim, a gente acaba falando um pouquinho de todos os públicos da diversidade. Uma outra unidade da Unileu é o Mais Aprendiz, que trabalha com a aprendizagem profissional, que é uma outra legislação. Então, nós somos uma das instituições aqui de Curitiba autorizada a fazer esse programa. A unidade do Supera, que tem foco em geração de renda. Então, lá a gente trabalha com pessoas também com deficiência, moradores de rua, né, em situação de rua, egressos do sistema penitenciário, mulheres em situação de violência, outros tipos de públicos em situação de vulnerabilidade social.
Lá nós trabalhamos com produtos sustentáveis, então a gente ensina esse público uma ocupação, as pessoas interessadas trabalham conosco e recebem pela produção e a gente garante a venda posteriormente, né? Então, hoje o nosso foco está bem grande na produção de máscaras, então a gente tem aí parceria com a prefeitura e com outras empresas na produção de máscara para proteção aí de todo mundo relacionado ao coronavírus, né? Uma outra unidade é o Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo. Então, nós trabalhamos com a educação inclusiva de crianças de 2 a 5 anos de idade. A nossa escola fica no Boqueirão, e lá a gente atua com crianças em situação de vulnerabilidade, né, e com deficiência. Uma metodologia diferente da Reggio Emília, que é da Itália, trabalhando a independência, enfim, da criança desde pequenos, né, desde essa idade. E para finalizar, a gente tem o IPP, que é o Instituto de Promoção do Paradesporto, onde a gente trabalha com o desenvolvimento, coaching esportivo, transição de carreira de para-atletas, né? Atletas de alta performance, medalhistas das Paralimpíadas, são credenciados no nosso instituto e a gente faz o apoio a esses atletas, auxiliando eles a ingressar no mercado de trabalho e também a ter uma outra profissão para que eles possam aí se aposentar do esporte futuramente. Fora tudo isso que eu contei para vocês, a Unileu ela também tem parceria com órgãos públicos, empresas privadas, então os 3 setores da sociedade hoje são parceiros de algum modo da instituição, e hoje eu queria falar rapidamente sobre o Poeta, sobre a Trust for the Americas, que vocês conseguem verificar aí na nossa apresentação, que ela é uma instituição americana, né, e hoje a Unileu é uma franquia social do Poeta, que é um modelo de desenvolvimento para fortalecer, credenciar e capacitar centros tecnológicos pelo Brasil. Então, a Unileu é um desses centros com essa franquia. E nós temos o projeto DigiSpark 2020, que a gente promove a inclusão social, geração de oportunidades econômicas, educativas, né, para populações em vulnerabilidade social, que vai de encontro justamente com o trabalho que a Unileu executa, né? E o foco de ser um centro Poeta é de desenvolver empresas e pessoas interessadas em programas, em processos de inclusão e capacitar esses públicos em vulnerabilidade na tecnologia. Então, hoje, o Centro Poeta aqui, vou divulgar aqui para vocês, e vou pedir para as meninas depois colocarem no chat, nós abrimos o nosso curso EAD de Ciência da Computação, ele é totalmente gratuito, né, e ele pode ser tanto para pessoas com deficiência, jovens, pessoas na melhor idade, que têm interesse em se capacitar na parte da tecnologia, na parte de computação, pode se inscrever, né, e ter todo esse suporte, fazer isso tranquilamente de casa e ter uma certificação para melhorar o seu currículo, sua colocação no mercado de trabalho. E o Inclusão na Rede é um dos pontos aí que a gente tem dentro da franquia também, além do desenvolvimento de facilitadores e instrutores para os nossos cursos, tanto aqui na instituição, em todas as nossas unidades. Então, em breve, vocês vão saber um pouquinho sobre esses cursos e, caso tenham interesse de ser nossos facilitadores, vão ter essa oportunidade também. Certo? Bom, resumidamente, eu trouxe aqui um pouquinho dos 15 anos, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês. Fiquem à vontade em acessar o nosso site, as nossas redes sociais, para saber um pouquinho mais da Unileu e do trabalho que a gente realiza e as vidas que a gente acaba impactando aí dentro da nossa história. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui, aproveitem o encontro, façam perguntas, aproveitem os nossos convidados, e eu fico por aqui acompanhando vocês. Perfeito, muito obrigado, Aline, pela sua apresentação, né, que tem que ser breve, porque é muita coisa que a Unileu faz mesmo, né, mas assim como a Aline já comentou, nós vamos estar compartilhando
também o nosso contato, ou nossas redes, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da Unileu e se inteirar um pouquinho mais dos projetos, caso queiram conhecer, caso queiram participar, né? E diante de tudo isso que a Unileu já faz, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O que é o Inclusão na Rede? O Inclusão na Rede, ele tem a proposta de reunir profissionais de recursos humanos, gestores das mais diversas áreas, líderes diversos também, e estudantes de todas as áreas também, e pessoas que têm interesse pelo tema de diversidade e inclusão, para compartilhar experiências, para compartilhar conhecimentos, para compartilhar dúvidas e juntos construir um mundo para todo mundo, né? Partindo do princípio que a reflexão ela pode transformar práticas e construir uma cultura diferenciada, que é isso que a gente busca nesse momento, uma cultura diversa, uma cultura inclusiva. Então essa é a intenção, né, de forma online, que a gente possa disseminar esse conhecimento, que a gente possa disseminar um pouquinho do que é a diversidade e pensar um pouco sobre práticas naturalizadas, sobre práticas que são padronizadas, e a partir disso a gente modificá-las, né, de uma maneira adequada. E como que vai funcionar a dinâmica desse nosso encontro? Nós queremos conhecer cada um que está participando hoje, então vocês podem escrever o nome de vocês e de onde fala no chat que está disponível no YouTube, né, para se apresentarem, para conhecer pessoas que têm um interesse em comum. Queremos ouvir vocês também. No chat vocês podem compartilhar dúvidas, podem compartilhar experiências, podem compartilhar conhecimentos sobre o tema, que nós estaremos lendo, nós estaremos respondendo, nós estaremos apresentando para os nossos convidados. Também queremos reconhecer a participação de todos aqui. Nós vamos postar já um link ali no chat, deixaremos ele fixo, para vocês acessarem e solicitarem um certificado de participação. Ali vocês podem colocar os dados de vocês, vocês podem avaliar o encontro e também dar alguma sugestão de temas, e na sequência, assim que nós tivermos o cadastro de vocês, nós enviaremos um certificado de participação. E também queremos que vocês estejam um pouco mais próximos a nós, né, para conhecer um pouco mais dos próximos eventos de Inclusão na Rede, que acontece quinzenalmente. Nós temos uma linha de transmissão, né, através do WhatsApp, e vocês podem compartilhar o número de vocês comigo ou com a Aline Abad, né, no contato que nós disponibilizaremos ali no chat, e nós vamos inserir vocês na linha de transmissão para ficar a par de todos os próximos eventos. E ainda assim, né, para estarmos conectados com vocês, né, nós vamos apresentar nossas redes sociais para que conheçam não somente a iniciativa do Inclusão na Rede, mas as outras iniciativas que a Unileu tem realizado, né. Então, nós temos o nosso canal do YouTube, o Mais TV Unileu, vocês podem se inscrever, podem estar a par de todos os vídeos que serão postados. Temos um LinkedIn, também Unileu, Universidade para a Eficiência Humana. Temos a página no Facebook e temos também o Instagram, Unileu Oficial. Tá ok? Então, quem desejar pode estar seguindo a gente, pode estar conhecendo um pouco mais dos nossos projetos. E sem mais delongas, né, vamos dar início ao nosso encontro, primeiro apresentando nossos convidados de hoje, que são 3 convidados especiais, que desde já agradeço muito a presença deles. Primeiramente, é o Dirceu Diniz, que é bacharel em Serviço Social pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Maringá, e atualmente atua como agente de segurança socioeducativo do governo do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Também gostaria de chamar a Francine Presibella, que é psicóloga, formada pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, atua há mais de 8 anos com temáticas dos direitos humanos, sendo 6 anos com pessoas com deficiência e demandas relacionadas a jovens em situação de vulnerabilidade social, como situação de abrigo, abandono, risco social, violência em medida socioeducativa, evasão escolar e uso de drogas. Atua realizando ações com grupos, famílias, atendimentos pontuais, intervenções, encaminhamento para redes de apoio, entre outros. Seja bem-vinda, Francine. Também gostaria de convidar o Roger Hernandes, que é psicólogo formado pela Universidade Tuiuti do Paraná, atua há mais de 12 anos com a psicologia organizacional, atendendo empresas com serviços de recrutamento, seleção e de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Também atua atendendo pessoas para capacitação pessoal e profissional, análise de carreira e recolocação profissional. Já desenvolveu projetos sociais juntamente com a Unileu, atendendo órgãos como a FAS, CRES, Sense e Guarda-Mirim, promovendo a capacitação para o mundo do trabalho de jovens entre 14 e 23 anos em situação de vulnerabilidade social e em cumprimento de medidas socioeducativas. Seja bem-vindo, Roger. Então, eu gostaria de convidar, né, para trazer a primeira fala de hoje,
né, que vai apresentar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, e na sequência, os demais convidados estarão trazendo uma fala mais expositiva, mas sintam-se à vontade para trazerem suas questões. Francine, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Felipe. Queria agradecer o convite, né, CEO da Aline, para estar aqui. Eu vou começar aqui, vou passar a minha tela. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Acho que agora consegui. Vocês conseguem ver a minha tela? Aqui para mim. Sim, agora sim. Legal. Então, como o Felipe falou, né, eu sou psicóloga, trabalho na Unileu, faz 6 anos já que eu estou dentro da Unileu, e eu queria começar contando um pouquinho da minha trajetória aí nessa questão de medidas alternativas e jovens, enfim. Então, eu comecei há 4 ou 5 anos atrás, eu trabalhava no NAP, que é o Núcleo de Assistência Psicossocial do Juizado Especial de Curitiba. Então, lá dentro eu já trabalhei com medidas alternativas, só que eu trabalhava com adultos, né? Então, eram pessoas que cumpriam, que acabavam sendo pegos por delitos de pequeno porte e eu cumpri medida alternativa lá. Quando eu saí de lá, então, eu entrei na Unileu, comecei primeiramente trabalhando na área do mais aprendiz, que é a aprendizagem profissional, e lá eu comecei, então, a ter contato com os jovens. Então, são jovens de 14 a 24 anos que a gente atende dentro do programa de aprendizagem, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino médio, são incluídos dentro da empresa. Dentro do programa de aprendizagem, então, eu já tive atuação junto com o Mais Futuro, que foi um projeto que a gente teve junto à FAS, que era atendendo jovens em situação de vulnerabilidade. Então, eram jovens, a gente tinha alguns lotes, por exemplo, Caximba, Tatuquara, onde a gente fazia o atendimento. Depois disso, eu aprendizagem, fui trabalhar no Mais Eficiência, junto com a Aline, com o Felipe, e ali eu comecei a atuar dentro do atendimento especializado, e hoje eu sou supervisora do serviço de atendimento à pessoa com deficiência e projetos específicos da instituição. Então, eu atendo hoje o atendimento especializado, que atende a guarda-mirim, que são jovens em situação de vulnerabilidade, que em São José dos Pinhais e acabam participando do projeto. Atendemos também o CREAS de São José, que atende jovens em medida socioeducativa, em cumprimento de medida, e os centros de socioeducação, que a gente teve também uma parceria. Então, desde 2017, a gente está atendendo esse público, e dentro disso, a gente atende esses jovens em conflito com a lei, tá? O nosso objetivo dentro desses projetos sempre é o desenvolvimento pessoal e profissional dele, então esse é o nosso foco. A ideia é prepará-los para o mundo do trabalho, a gente tenta fazer a colocação deles depois dos projetos, mas aí existem várias questões aí que a gente vai trabalhando durante esse processo. Mas, para falar de medida socioeducativa, né, acho que eu preciso começar falando sobre justiça retributiva e justiça restaurativa. Então, o Felipe pediu para eu trazer alguns conceitos importantes, e quando a gente fala de medida socioeducativa, a gente fala sobre justiça restaurativa. Então, acredito que quem está aqui conhece um pouquinho, né, e sabe que existe dois passos aí dentro da nossa justiça. Um, que é a justiça retributiva, que ela vai com o objetivo da coerção, né? Então, e o outro é o lado da justiça restaurativa, que traz essa questão da autorresponsabilidade, do diálogo, da reparação do dano. E quando a gente fala em medida socioeducativa, a gente está falando da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela tem esse objetivo aí, então, de fazer com que essa autorreflexão aconteça e que essa mudança de comportamento seja efetiva, e não através de uma coerção ou de uma punição, tá?
Então, falando aí para vocês, eu comecei trabalhando com medida alternativa, e medida alternativa e pena alternativa é diferente de medida socioeducativa, mas tem esse cunho de justiça restaurativa, né? Então, a medida socioeducativa, ela é aplicada a jovens, né? Então, ela é focada no adolescente, que, de alguma forma, teve aí uma prática de um ato infracional que entrou em conflito com a lei. A medida socioeducativa, ela é baseada no ECA, né? Então, ela vem aí atendendo aos direitos do jovem, e ela tem algumas frentes que eu coloquei aqui para vocês conhecerem, que são os formatos de medida socioeducativa que existem, né? Então, a advertência, que consiste aí numa repreensão verbal, que normalmente ela acontece dentro de um juiz, tá? Ou dentro dos processos, por exemplo, no juizado especial, que tem o núcleo de assessoria, então é colocado ali a questão da advertência. No caso da obrigação de reparação do dano, ela também é uma medida socioeducativa, é um formato de medida socioeducativa. Oi. Só te pedir licença um momentinho para verificar se você consegue utilizar um fone ou algum outro recurso, que o seu microfone está dando um pouquinho de interferência. Vamos verificar como é que vai ficar com o fone. Peraí. Melhorou? Já parece que melhorou, já. Agora sim, tá bem limpo o som. Caso alguém note que também tá dando uma interferência, pode comentar ali nos comentários, tá bom? No chat. Melhorou? Melhorou. Pode seguir, obrigado. Então tá. Peguei um fone, então. Então, aqui estão as medidas socioeducativas. Não sei se vocês conseguiram me escutar até agora, espero que sim. Então, eu estava falando aí da diferença da justiça retributiva para a justiça restaurativa, né? Que a justiça restaurativa, ela traz essa questão aí da medida educativa, da medida socioeducativa, que é focada nos jovens. E existem, então, todos esses tipos de medida socioeducativa. A advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e o processo de internação. Dentro desse processo que a gente trabalhou, da minha experiência, o nosso foco sempre foi os jovens em liberdade assistida, em semi-liberdade e em processo de internação. Tá? Dentro dessa observação das experiências, o que a gente identifica? Que existe hoje um consenso aí nos dias atuais de que os jovens são cada vez mais propensos à execução de delitos maiores, mais graves, porque eles estão mais próximos também da violência e sofrendo a real necessidade que a sociedade exige. Seja frente aí ao estudo, frente ao trabalho, e essa foi uma das coisas que nós sentimos dentro desse processo. Dentro desse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, a gente identifica também que esses jovens eles estão muito voltados ao coletivo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho com um jovem em situação de medida socioeducativa, é muito importante que a gente trabalhe tanto o individual quanto o coletivo dele. Por quê? Porque quando a gente está falando do coletivo, eles têm uma questão vamos dizer assim, uma repulsa contra o sistema. Porque sim, eles passaram por situações em que o sistema muitas vezes foi coercitivo, né? Foi vingativo com ele. Então, ele sente essa questão dessa repulsa do sistema. Então, vamos supor, dentro de um grupo já aconteceu de um jovem falar que ele queria trabalhar e que ele queria fazer essa mudança de vida dele. E os outros jovens, como assim? Você caiu no sistema, você vai a favor do sistema. Então, não adianta fazer um processo direto e só no coletivo. Claro, o trabalho em grupo, ele ajuda, ele faz a diferença, mas o trabalho individual também é importante. Porque dentro do individual, a gente consegue sim identificar que esse jovem, ele quer fazer essa mudança. Ele quer trocar esse comportamento, ele não quer mais ter esse tipo de comportamento. E ele quer ter a oportunidade do trabalho, a oportunidade da escola, da qualificação profissional, que foi o que a gente via muito. Então, quando a gente faz um trabalho individual com todos, esse processo, ele vai para o coletivo e ele acessa esse grupo, o que é muito importante e é o que vai fazer a diferença para o engajamento do grupo e para que ele se sinta bem dentro desse processo.
que já é um processo obrigatório, porque se a gente fala em medida socioeducativa, a gente está falando que é um processo obrigatório, ele está obrigado a estar ali, né, executando essa ação. Então, eu preciso que ele esteja engajado comigo para que as coisas realmente funcionem. Dentro disso, a gente identifica que esses jovens, muitas vezes, eles têm vários gaps, que não é só a questão da vontade, né, que tem a ver com essa negligência nos direitos mesmo. Então, a questão da escola, muitas vezes uma baixa qualificação profissional. Esse jovem que tem 15, 16 anos, ele parou de estudar na 4ª série. E daí você fala para ele em voltar para a escola, às vezes a escola não tem vaga, às vezes ele não se sente pertencente daquela escola, porque jovem por si só precisa se sentir pertencente do meio, né? Então, quando a gente faz essa questão da obrigatoriedade, que a escola exige também, ela acaba não sendo tão benquista para isso. E quando esse jovem parou de estudar na 4ª série, ele já tem 15 anos, ele tem muitas resistências de voltar para a escola. Primeiro, porque ele não aceita que ele parou. Segundo, que ele não. A questão dos vínculos vão ser mais difíceis. Então, tem várias coisas aí que envolvem. Sem contar que, às vezes, ele tem que dar conta de outras coisas e a escola não está sendo a prioridade nesse momento. Aí nós temos também a questão do trabalho. Então, muitos deles não têm experiências profissionais ou experiências muito básicas. Então, eu ajudo o meu tio na mecânica, ajudo o meu tio a pintar a casa, enfim. Então, são trabalhos pontuais e que não geram, por exemplo, uma questão positiva de experiência profissional para ele. Falhas de documentos, então foram questões que nós sentimos. Então, às vezes o jovem ele não tem documento básico, RG, CPF, às vezes até a carteira de trabalho, que é o que a gente fez um trabalho bem grande agora no final de 2019 com outro instrutor, o Bruno. Ele fez um trabalho bem legal com eles para a questão dos documentos, para fazer realmente um desafio para que eles voltassem a estudar e adquirissem os documentos. Claro, a gente está dentro de um CREAS e já tem toda uma equipe trabalhando em cima disso, e é por isso que esse trabalho de rede ele tem que acontecer para que esse jovem se sinta à vontade e realmente participe ativamente do processo, que não é só fazer o curso que a gente está oferecendo. Além disso, outros gaps que a gente encontra também é a questão familiar. Então, muitas vezes, a família não está estruturada, questões, a família não tem trabalho, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, não consegue emprego, mora em algum lugar de risco, muitas vezes isso acontece. Apoios naturais, então uma das coisas que a gente vive muito dentro da Unileu é a questão dos apoios naturais. A gente tem um projeto que se chama Emprego Apoiado, e nós trabalhamos especificamente com apoios naturais, o que nada mais é que ter apoios de família, de amigos, na escola, no trabalho, de rede, e esses apoios, além de naturais, eles têm que ser saudáveis, o que muitas vezes não acontece. Por quê? Esse jovem, muitas vezes, ele não tem esse apoio natural. A família não tem essa estrutura, não dá esse suporte para ele, ou se dá, não é o suficiente, porque ele busca esse apoio em outro lugar. E, às vezes, a medida socioeducativa faz com que ele vincule a apoios naturais positivos, que é a rede de proteção, que é a escola, que é a saúde, que é, às vezes, a Unileu, que vai criando cada vez uma rede maior e ele vai tendo outro suporte para fazer essa mudança de vida, né? Além disso, ele vive também numa sociedade violenta, às vezes, que acontece de drogas, questões de morte, armas, crimes, violência doméstica, e às vezes isso é muito vivenciado, é muito presente na vida deles, né? Por exemplo, dentro de um grupo a gente via, hoje o colega está aqui, amanhã o colega não está mais. E eles precisam viver com isso com muita naturalidade, o que às vezes pesa, e essa sociedade violenta, como eu disse anteriormente, é hoje o que faz com que eles estejam cada vez mais envolvidos com o crime, enfim. Aí, outra coisa que nós sentimos também é a questão do concreto e o subjetivo. Esses jovens, dentro dessa realidade, eles têm uma dificuldade de acessar o subjetivo. Então, nós, como psicólogos, na criação do projeto, levava lá a dinâmica de grupo. Hoje a gente vai falar sobre liderança. E chegava lá a dificuldade de acessar o subjetivo dentro de uma metáfora, dentro de uma dinâmica, ela não acontecia. Então, todo um processo precisava acontecer para que esse jovem acessasse e entendesse o que a gente estava tentando passar. Então, a questão do concreto para eles é muito importante.
mostrar para eles que vai fazer a diferença. E isso é muitas vezes a dificuldade que a gente tem. Porque eu vou falar de trabalho, mas eu não estou dando o trabalho para ele agora. Ele precisa fazer um processo para chegar lá. E para ele isso está muito distante, né? Isso daí é muito subjetivo para ele. É diferente de, por exemplo, o tráfico de drogas, que é muito mais presente, muito mais fácil. Ele olha ali e já está presente. Então, essa questão do subjetivo foi um desafio que a gente identificou, que deve ser trabalhado, até para acessar questões emocionais, né, questões internas desse sujeito. Há uma linha muito tênue dentro desse processo sobre quem nós somos para o jovem em medida socioeducativa. Então, nós que trabalhamos com isso, tem aquilo, eu sou hierarquia, mas aí eu não sou chefe, mas aí eu sou parceiro, eu também sou amigo, mas eu também não sou tão brother assim. Então fica essa linha muito tênue, que às vezes é um processo difícil da gente acessar e engajar eles até num processo de confiança. Há uma dificuldade de fechamentos, então, por exemplo, num grupo que nós tivemos, no último dia, muitos faltaram, porque não quiseram participar. No último dia, um foi lá vestido com uma roupa totalmente diferente do que ele ia, como uma forma de mostrar o sofrimento interno. Então, existe uma dificuldade de fechamento. E você encontrar uma equipe fixa para participar disso é um desafio, porque essa equipe ela precisa estar engajada, ela precisa ser flexível, ela precisa se adaptar, porque existe todo um movimento que nós precisamos fazer para acessar eles. Porque dentro de um grupo de jovens, por si só, é o jovem que deixa você entrar, não é você colocando o jovem no seu meio, é ele te colocando no meio dele. Então, precisa, sim, dessa adaptação. E existe também processos de interseccionalidade aí dentro dessa realidade desses jovens, porque às vezes esse jovem ele é negro, ele é pobre, ele está cumprindo medida socioeducativa, então ele não está só dentro de uma situação, ele está dentro de várias situações que precisam ser trabalhadas e olhadas. Aí eu trouxe aqui a nossa famosa linha do tempo aí do processo de inclusão, porque a gente sempre dentro da UNILEU a gente faz essa reflexão aí do que é esse processo de inclusão, e olhando para o jovem em medida socioeducativa, o jovem que está dentro dessa questão do conflito com a lei, eu vejo que ele ainda está num processo de exclusão ou segregação no máximo, né? Ele não está integrado na sociedade. O jovem, por si só, existe aí uma questão de diferenciação da sociedade. Nossa, ele é adolescente, né? Então ele já tem várias questões aí que precisam ser trabalhadas. A sociedade já faz essa diferenciação do jovem dentro aí do nosso meio. E quando a gente fala de jovem em medida socioeducativa, eu digo que ele está num processo de exclusão, de segregação, porque muitas vezes a gente não sabe onde ele está. Muitos de nós não sabemos onde eles estão. Muitos de nós não sabemos onde estão realmente as favelas de Curitiba, né? A comunidade de Curitiba, a gente não sabe. Muitos de nós não sabemos onde estão os censos. Quem aqui sabe onde está um centro de socioeducação hoje? Eles são escondidos, né? É um meio segregado. Então, tá lá e eu não quero ver, eu não vejo. É muito mais fácil, assim, eu não trabalho. As empresas hoje não abrem processos e projetos, é muito difícil, conheço poucas, que abrem projetos para jovens em conflito com a lei. Então, ainda é um processo de segregação e de exclusão desse jovem. Então, ainda tem uma caminhada um pouquinho longa aí, para que a gente consiga dar esse suporte. E daí, quando a gente fala desse jovem dentro das empresas, a gente pensa que ele tem que cumprir uma vaga, né? Então, a empresa, quando ela abre uma vaga, ela exige várias coisas. Ela exige aí escolaridade, qualificação, conhecimento em informática, comunicação, tem vários pontos que a empresa exige, e que a gente olha para esse jovem e pensa, ele tem essas habilidades e competências para entrar nessa vaga? E eu digo que ele tem, porque todos nós temos habilidades e competências para conseguir oportunidades, né? Só que tem, óbvio que todos nós, assim, eles, assim como nós, precisamos desenvolver esses pontos. Então, sim, são muito comunicativos, são proativos, são líderes. Então, existem muitas habilidades e competências que são identificadas nesse público e que seriam muito bem trabalhadas e dariam muito bons profissionais para o mercado de trabalho. E o que acontece que essas empresas hoje não contratam, né? Não fazem esses processos. Eu trabalhei dentro do programa de aprendizagem
E dentro da aprendizagem nós temos uma lei, né, que faz o cumprimento da cota. Hoje o jovem em cumprimento de medida socioeducativa, ele não faz parte de uma cota, mas ele entra num programa de aprendizagem. E dentro do programa de aprendizagem é exigido que o jovem tenha de 14 a 24 anos e já esteja estudando ou já tenha concluído o ensino médio. Muitos desses jovens às vezes não estão estudando, mas vamos dizer que sim, que estão estudando, estejam lá dentro da faixa etária. E dentro do programa de aprendizagem, há prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade, em cumprimento de medida socioeducativa. Só que essa não é uma realidade que acontece. Infelizmente, as empresas não olham para isso. E elas não atendem a essa demanda. Porque ela já, dentro do processo dela, ela já diminui e já faz ali algumas exigências. Então, normalmente, a empresa quer um jovem de 16 a 22 anos, tendo aí um gap ainda para os meninos, que os jovens de 18, às vezes, não são contratados porque ele ainda vai servir para o quartel, né? Mas vamos dizer ali que o ideal é que a empresa contrate de 16 a 22, eles já exigem alguma qualificação, porque o jovem que entra como aprendiz, muitas vezes ele já está sendo visado para entrar num programa de estágio, num programa de trainee, então às vezes a empresa acaba exigindo. Ela exige, muitas vezes, uma qualificação profissional, algum diferencial, e às vezes ainda pega uma indicação. Então, vamos dizer que o programa de aprendizagem seria a melhor entrada para esse jovem, e hoje não é uma realidade. Né? Então, sim, o jovem passa, tem todo esse processo, ele já é um jovem, e quando ele se envolve, tem algum conflito com a lei, ele acaba tendo ainda que cumprir uma medida socioeducativa, e isso ainda às vezes prejudica ele dentro de uma entrada no mercado de trabalho. Existem muitos gaps a serem trabalhados aí, né? E eu trouxe aqui para vocês uma ideia de soluções. O que eu, como Francine, trabalhando com esses públicos todos, imagino? Que o jovem, para que a gente trabalhe e dê a oportunidade real desse jovem de executar o seu papel na sociedade, nós precisamos de políticas públicas reais que aconteçam. Então, sim, nós precisamos que o CREAS execute realmente a sua proposta, a gente precisa que a unidade de saúde execute a sua proposta, que os profissionais que estejam envolvidos executem as suas propostas reais. Nós precisamos que esses jovens tenham realmente a garantia dos seus direitos, então, da vaga na escola, das adaptações que se façam necessárias, de acesso à saúde, de acesso à educação, acesso ao trabalho, aos seus documentos, à família. Nós precisamos também que essas empresas se sensibilizem para a entrada desses jovens, que muitas vezes a gente fala sobre o programa de aprendizagem, a gente fala sobre a lei de cotas, e a empresa acaba dando foco nisso porque é obrigatório. Né? Então, não precisa ser obrigatório. A empresa ela precisa estar aberta a receber a sensibilização da diversidade. E quando a gente fala de diversidade, o jovem em conflito com a lei, ele faz parte desse processo. Ele precisa também fazer um trabalho individual e um trabalho em grupo com esses jovens. Não adianta só acessar o coletivo lá, oferecer um curso, e não olhar para a parte do sujeito, a parte subjetiva desse jovem. Eu preciso que esses profissionais que estejam envolvidos, eles realmente estejam envolvidos com essas temáticas, que estudem, que saibam como lidar, que sejam flexíveis, que adaptem as suas ações. Precisa, sim, de um envolvimento com a família e com a comunidade, o que é muito difícil. Dentro do projeto que nós fizemos com a proposta de acessar a família, foi muito difícil, mas a família esteve presente. Então, é importante que exista uma insistência, exista um cronograma e que a família e a comunidade façam parte. E seja um trabalho de rede. Então, desde quando eu trabalhei no Juizado Especial, eu trouxe para a Unileu isso, e acho que é necessário para todo mundo que trabalha com qualquer temática relacionada a direitos humanos e a públicos em situação que precisam de apoio, o trabalho de rede ele é necessário. Então, um psicólogo não faz nada sozinho. Então, o psicólogo ele precisa do serviço social, ele precisa do direito, ele precisa das políticas públicas, precisa que o CREAS esteja executando, que o CRAS esteja executando. Então, o trabalho de rede, nesse caso, é muito importante. Acho que em todos os casos, mas nesse caso ele é muito importante para que a gente gere cada vez mais apoios naturais para esse jovem, para a comunidade e para a família. Né? Então, e aí sim a gente vai conseguir fazer uma mudança real no mundo. Acho que é isso. Trouxe aqui algumas bibliografias, não sei se ele acho que pode passar depois.
falando. Falei rápido, porque o Felipe me deu 15 minutos. Perfeito, Francine. É um assunto que tem muito para ser falado, né? E gostei muito da sua fala, trazer todo esse contexto do jovem em conflito com a lei. Quem é esse jovem em conflito com a lei? É justamente por considerar ele em todas as suas facetas e realçar essa importância de uma equipe multidisciplinar, né, de uma equipe multiprofissional. Eu sempre gosto também de realçar isso, e até um dos intuitos do Inclusão na Rede é que a gente não esteja apenas aqui entre psicólogos, apenas entre assistentes sociais, apenas entre administradores. Né? A gente tem que estar todos juntos e quanto mais a gente conseguir alcançar, quanto mais a gente conseguir trabalhar junto, é mais importante, é mais eficaz. Né? Então, acho que é bem importante isso. E eu acho que dentro de tudo que você já nos trouxe, acho que tem várias, pelo menos em mim, já tem várias questões, várias dúvidas, mas para a gente aproveitar esse tempo, né, eu gostaria de convidar o Dirceu para também expor um pouquinho aí de sua experiência, do seu conhecimento. O Dirceu também ficou com pouco tempo, né, porque a gente faz disso, né, a gente traz pessoas com muitos conhecimentos para poder trazer para a gente, né, explanar um pouco, mas realmente é um tema muito extenso e que, sim, a gente precisa falar mais e mais vezes, né? Então, como a Fran comentou, é 15 minutos para ela, 15 minutos para o Dirceu, 15 minutos para o Roger, que logo vai estar aqui com a gente também. É um tempo curto, mas é um tempo que a gente vai conseguir pensar um pouco, né? Dirceu, está aí com a gente? Está conseguindo entrar? Só aguardar ele aqui um momentinho. Olá. Tchau, gente. Obrigada. Perfeito. Olá, Dirceu. Já conseguimos te ver? Consegue nos ouvir? Sim. Ok. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Unileu, na pessoa da Juliana e do Felipe, pelo contato e pelo convite de estarmos aqui discutindo esse tema que é muito importante para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Primeiramente, eu gostaria de situar a minha fala, o local da minha fala. Do ponto de vista ético, eu não estou representando aqui hoje o Departamento de Atendimento Socioeducativo do Paraná, até porque, para estar representando o departamento, teríamos algumas formalidades típicos de quem pretende fazer uma pesquisa no meio acadêmico, ou seja, o que for para poder obter alguns dados institucionais. Então, o meu local de fala aqui hoje, nessa tarde, seria de um profissional, é claro, inserido nesse contexto, e principalmente de um pesquisador na área da socioeducação. Uma outra consideração importante que eu gostaria de evidenciar é o que diz respeito ao meu ponto de partida quando o assunto ele é a socioeducação. E, no caso, eu sempre parto do pressuposto de que os direitos, não somente o direito da criança e do adolescente, assim como os direitos de uma forma em geral, eles são produtos de construção social. Ou seja, envolve uma série de processos de luta e de conquista para que eles se tornem legítimos. Então, os direitos, eles não acabam consistindo em uma mera concessão, uma mera benesse, ou do ponto de vista messiânico, que alguém surge, verifica o sofrimento de determinada população e vamos melhorar a vida daquelas pessoas. Eu parto do pressuposto de que os direitos eles se constituem a partir de uma mobilização, a partir de uma organização social de denúncia, de reivindicação, de processos muitas vezes dolorosos, para que possam chegar numa forma legítima, de uma forma institucional, de uma forma formal. No caso dos direitos da criança e do adolescente, nós verificamos muito desse processo, porque se for para pensar a própria nomenclatura criança e adolescente, nós vamos verificar que elas são categorias socialmente, historicamente identificadas. Até os
séculos 17 e 18, a criança era considerada um adulto em miniatura. No Brasil colonial, por exemplo, nós também podemos verificar essa indiferença em relação à infância. Se for para estudar ali a questão histórica, Del Priore já vai nos dizer que as primeiras crianças chegadas ao Brasil vieram na condição de órfãos do rei, na incumbência de casar com súditos da coroa. Nas embarcações, além de obrigadas a aceitar abusos sexuais de marujos rudes e violentos, eram deixadas de lado em caso de naufrágio. Então, é importante nós localizarmos essa questão para que discutimos a legislação conforme a Francine tão bem colocou. Todo esse processo envolveu uma série de luta, de conquista, para que pudéssemos hoje estar aqui discutindo, desvelando como que está a realidade está sendo apresentada. Eu vou procurar ser bem sucinto na minha fala, eu coloquei até um roteiro aqui, e fico disponível depois para caso surja alguma dúvida, alguma sugestão, e a respeito das referências que eu utilizarei na minha fala, eu posso estar passando depois também, depois o Felipe tem autorização para estar divulgando o contato, então todo o material que for utilizar, depois eu posso encaminhar para quem tiver curiosidade. Seguindo aqui. Então, o meu objetivo aqui hoje é socializar algumas experiências profissionais e produções já realizadas, com foco em evidenciar quem é esse adolescente e como sintonizar o trabalho de um agente de segurança socioeducativo com a pretensão socioeducativa. Então, eu inicio citando um pequeno texto do Zizek, que todos podem encontrar nesse livro chamado Violência, em que o autor ele diz assim: havia 2 reinos de terror. Se quisermos lembrar e levar em conta, um forjado na paixão quente e o outro no insensível sangue frio. Nossos arrepios são todos em função dos horrores do terror menor. O terror momentâneo, por assim dizer. Ao passo que podemos nos perguntar o que é o horror da morte rápida por um machado em comparação à morte contínua, que nos acompanha durante toda uma vida de fome, frio, ofensas, crueldades e corações partidos? Um cemitério poderia conter os caixões preenchidos pelo breve terror, diante do qual todos fomos tão diligentemente ensinados a tremer e lamentar. Mas a França inteira dificilmente poderia conter os caixões preenchidos pelo terror real e mais antigo, aquele indizivelmente terrível e amargo, que nenhum de nós foi ensinado a reconhecer em sua vastidão e lamentar da forma que merece. Então, o Zizek, ao longo desse livro, ele desconstrói toda a nossa compreensão imediata que temos sobre violência. Ele amplia esse tema ao ponto que não podemos mais falar em violência no singular, e sim em violências no plural. E o que esse fragmento tem a ver com o que eu pretendo somar na discussão? Que quando o assunto é o adolescente em conflito com a lei, nós precisamos fazer um exercício de olhar para além do ato infracional, para além da violência tipificada nos nossos códigos penais, por exemplo. Precisamos enxergar os cenários que engendram tais explosões. Por que eu digo isso? Porque se formos analisar as pesquisas já publicadas e o meu próprio contexto profissional ao longo desses anos, nós veremos que a grande maioria desses adolescentes, a trajetória infracional é iniciada após um percurso de infância em que foram sonegados vários direitos humanos fundamentais. O meu TCC, o trabalho de conclusão de curso em serviço social em 2016, que eu posso depois estar disponibilizando para quem tiver com interesse, ele possui um viés mais aproximado dessa questão de perfil e de trajetória. Nesse trabalho, nós podemos analisar que a privação de liberdade ela está umbilicalmente atrelada com a baixa ou nenhuma renda, com a baixa escolaridade, com a fragilidade do acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, que a Francine já tão bem colocou.
No quesito renda, por exemplo, nós verificamos que a renda per capita familiar desses adolescentes é 3 vezes inferior à média paranaense, segundo os dados do IBGE. Só no quesito renda. Sem falar nas outras políticas que acabam não chegando até esses adolescentes. Então, visivelmente, há um reconhecimento de falha, sobretudo do Estado, e quando eu digo Estado, eu não me refiro ao Estado efêmero na questão do governo, né? Questão da governabilidade. Eu me refiro ao Estado na questão de estrutura, na questão de nossa organização política social. Há uma falha na prestação desses serviços públicos de qualidade para esses adolescentes, que terão de ser institucionalizados para que possam ser atendidos em sua demanda, o que é um absurdo, porque na nossa concepção, que esses direitos deveriam ser garantidos muito antes desses adolescentes chegarem lá, né? E por que a gente tem que fazer essa crítica? Porque, muito embora o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo representem uma conquista sócio-histórica no sentido de forma de trabalhar com essa questão do ato infracional, precisa-se fazer essa crítica para não cairmos no sério risco de aquelas velhas questões encontradas nos antigos códigos menoristas de relação de pobreza e delinquência, ela estar sendo readaptada, só que agora na relação entre pobreza e infração. Com a diferença de que o aprisionamento, agora, ele passa a ser legitimado com o devido processo legal. Então, nós precisamos estar fazendo sempre essa crítica, porque as políticas, elas têm que chegar antes do adolescente ser institucionalizado, né? É claro que existem os avanços hoje, mas sempre temos que partir desse pressuposto. As políticas efetivas devem ser direcionadas antes do adolescente ser institucionalizado. Um outro ponto, continuando na discussão, é que os dados do CNJ, inclusive, vocês podem encontrar nesse material, que é Reentradas e Reiterações Infracionais, é um material bem atual do CNJ, de 2020, ele nos revela que a grande maioria desses adolescentes são do sexo masculino, 95%, agora falando de âmbito nacional, entre 16 e 17 anos, 16 anos representam mais ou menos 28%, e 17 anos 25%, respectivamente, cujas maiores infrações se concentram no roubo, 34%, seguido pelo tráfico de drogas, 31,5%. Então, cabe destacar a expressividade dos atos infracionais contra o patrimônio, os quais, por sua natureza, não envolvem violência contra a pessoa, como seriam os casos de furto e receptação. O que nós podemos inferir desses dados? Sem ainda entrar na questão da discussão de âmbito de cor e etc. Que a maioria desses adolescentes, quando a sociedade do consumo exclui, a criminalidade inclui. A Francine até trouxe uma questão que eu achei bem interessante a respeito do tráfico, que representa até uma porcentagem muito expressiva de ato infracional. O que acontece na questão do tráfico? O adolescente, ele vê que o traficante, ele possui dinheiro, poder na comunidade, algo praticamente inacessível fora dali para ele, né? E esse traficante, ele acaba muitas vezes fazendo o papel do Estado, né, dentro da sua comunidade. Então, é claro que ele vai acabar tendendo a ir para o tráfico, né? Então, são questões bastante importantes para sempre serem problematizadas, que é a questão da falta do acesso a serviços basilares, a direitos fundamentais básicos, para que se possa
evitar do adolescente acabar tendo de ser institucionalizado. Eu sempre bato nessa tecla, porque jamais podemos aceitar que o adolescente seja institucionalizado para que direitos sejam garantidos. Direitos têm que ser garantidos muito antes deles chegarem lá, não é verdade? Esse é um ponto que eu gostaria de trazer para a nossa discussão. O meu tempo está meio que escasso aqui, né, Felipe? Mas eu vou tentar ser mais breve. E uma outra questão que eu gostaria de trazer para a nossa discussão, eu estou falando rápido por causa da questão do tempo, é a respeito do próprio trabalho do agente de segurança socioeducativo na questão de como fazer com que a pretensão socioeducativa aconteça quando eu sou o cara que vou fechar o cadeado, que é uma coisa que sempre me angustiou, que é uma coisa que sempre me despertou aquela questão da pesquisa, das contradições, e me incomodou muito, assim, nesse sentido. Porque a legislação, ela caminhou muito para avanços, mas tem muitas lacunas ainda que precisam ser pensadas, precisam ser problematizadas, que nós não podemos desconsiderar. Então, em 2018, o Departamento de Atendimento Socioeducativo do Paraná, ele atualizou os cadernos de socioeducação aqui no estado. Quem quiser tem disponível no site do DEASE Paraná, né? Tem todos os cadernos lá. E em conjunto com outro servidor, eu acabei contribuindo na escrita do capítulo Segurança sob a ótica dos direitos humanos. E o que esse capítulo ele tem a contribuir na nossa discussão hoje? É muito disso que eu venho trazendo para vocês, que é como alinhar a pretensão socioeducativa com o trabalho do agente, com a questão da segurança, principalmente quando se refere em âmbito de privação de liberdade, medida socioeducativa e de internação. Então, eu, com esse outro servidor, nós acabamos trazendo 3 questões que são fundamentais no trabalho com o adolescente, para que nós possamos chegar naquilo que a Francine trouxe. Eu gravei até a frase que ela colocou. Ela disse assim: o jovem que deixa você entrar. Então, como ter acesso a esse adolescente? Já é um trabalho complexo, que se você não produzir a crítica, não problematizar, você acaba reiterando aquelas velhas práticas de segurança, aquele conceito de segurança limitado que basta deixar o adolescente ali. Não é isso. A legislação, ela não requer do agente de segurança socioeducativo que eu simplesmente deixe o adolescente ali. Eu tenho que acessar esse adolescente, né? E, como a Francine disse, ele que vai me permitir esse acesso. E como? Então, nós acabamos discutindo nesse capítulo 3 questões fundamentais. Uma é a disciplina, outra é o vínculo e outra é a autoridade. São 3 questões fundamentais no trabalho que vão fazer com que eu possa ter esse acesso a esse adolescente. Correto? Só um minutinho aqui para eu localizar o ponto. Se eu for analisar historicamente a doutrina da situação irregular, até ali os códigos minoristas, nós vamos ver que a segurança, e principalmente o servidor, ele vai estar focado focando suas atividades muito num cunho policialesco de comportamentos, né? Só que hoje, o que acontece? Nós temos que romper com essas velhas concepções autoritárias de defesa social e de caráter retributivo. Nós temos que responsabilizar o adolescente. Ele está sendo responsabilizado. A medida socioeducativa responsabiliza na medida que diz que aquilo que ele fez não é certo. Mas não basta responsabilizar. A excelência da medida socioeducativa se fará presente quando criar condições objetivas para a revitalização do projeto de vida desses adolescentes. Mediante o quê? Um sistema amplo de atendimento, de promoção e de garantia de direitos, onde nós somos corresponsáveis. Quando digo nós,
sociedade, família e o Estado. Então, o caráter pedagógico que hoje orquestra a aplicação e execução das medidas socioeducativas delega um novo e importante e fundamental papel para o agente de segurança, que é o quê? Compreender que não é que eu passei no concurso e eu já estou pronto. Muito menos dizer que cheguei a um patamar que já sei de tudo e não tenho mais nada para aprender. Pelo contrário, nosso trabalho, ele requer estarmos dispostos a aprender todos os dias. Nós somos forjados na nossa prática, na troca de vivências e experiências cotidianas com os técnicos, com os gestores, com os colegas de profissão e principalmente com esses adolescentes. Então, esse conjunto de trocas faz com que nós desenvolvamos repertório para que saibamos nos aproximar do outro, gerando condições de utilizarmos instrumentais interventivos adequados para cada situação, levando em consideração que cada adolescente possui a sua história, suas demandas, enfim, é um sujeito singular. Então, o que acontece? Muito embora o contexto seja de conflito com a lei, mas nós não podemos esquecer que o trabalho, cada adolescente é um adolescente. Cada adolescente possui a sua demanda, a sua trajetória de vida, as suas vivências, as suas experiências, né? Então, uma coisa que colabora muito no trabalho, e talvez eu me arrisco a dizer que seja o item fundamental para que eu possa ter acesso a esse adolescente, é estar para o outro, é demonstrar interesse, se fazer presente. Esse processo, ele resulta no que denominamos de vínculo. Tem um autor que trata desse tema, que é o Bueno, que conceitua o vínculo como tudo que ata, liga ou aperta. No entanto, o agente de segurança socioeducativo não pode perder de vista que a sua vinculação, existe uma intencionalidade nessa vinculação, existe uma finalidade nessa vinculação. Por exemplo, um jogo, ele pode apenas ser um jogo por distração, ou eu posso aplicar um jogo imbuído de uma intencionalidade, desenvolver a sociabilidade, desenvolver a coordenação, desenvolver valores humanos, como esperar sua vez, respeitar o outro, enfim. E dentre os motivos que justificam a utilização do vínculo como instrumento que promova a segurança institucional, reside na ideia que não há possibilidade de reeducar ou conduzir a ação socioeducativa um adolescente em cumprimento da medida socioeducativa se o adolescente não segue a orientação do agente. Ou se segue, faz por medo e não por respeito. Ademais, o adolescente, quando estabelece esse vínculo com um agente de segurança socioeducativo, não apresenta dificuldades em comunicar quando se sente ameaçado ou qualquer outra situação que coloque a si ou a outra em situação de perigo. Então, o comprometimento de ambos os atores no cumprimento dos seus deveres regimentais deve promover o respeito mútuo, uma vez que esse regimento está alicerçado em uma praxis educativa que privilegia a dignidade humana, favorecendo a segurança no cotidiano da instituição, reduzindo a iminência de conflitos entre os envolvidos. Enfim, continuando, já caminhando para o final, o vínculo, ele legitima a autoridade. De acordo com Silveira, a autoridade, ela consiste no exercício da influência, do prestígio, do poder, e também aquele que tem competência em um determinado assunto. No âmbito do direito, está associado àquele que possui o direito ou o poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões e de agir, referindo-se também ao servidor ou agente público dotado de poder de decisão. A autoridade, agora até vale a pena diferenciar, a autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, né? A autoridade, ela transcende a vigilância preventiva e ostensiva do socioeducando. A autoridade é a representação máxima de uma referência positiva para o adolescente. A partir daí, é possível que o agente revele as suas relações com a liberdade dos adolescentes. A condição para que ocorra o vínculo e, consequentemente, a autoridade por último, o item que eu iria citar aqui é a disciplina. Tem uma autora que diz, a Paz, ela diz que a disciplina, o desenvolvimento da disciplina com o adolescente depende sobremaneira da disciplina demonstrada pelo próprio socioeducador. O que ela quer dizer com isso? Que ambos estão submetidos a deveres regimentais.
A diferença é que o adolescente foi submetido, a priori, contra a sua vontade. Já o agente, ao assumir a sua função, ele aceitou observar as orientações do Estatuto do Servidor Público do Paraná e o disposto no regimento interno do Centro de Socioeducação. Então, no sistema socioeducativo, tanto o adolescente quanto o agente estão submetidos a um regime disciplinar que sejam sancionados pela inobservância dessas normas impostas. Nessa conjuntura, o agente de segurança socioeducativa não deve apenas ser um disciplinador, mas ele deve se autodisciplinar, no sentido de não se esquivar de seu compromisso perante o exercício e cumprimento de suas atribuições, demonstrando que, mesmo sendo agente, também deve respeito às normas regimentais. Sua postura possibilitará a legitimação de sua autoridade. Somando esses 3 itens, que seria a autoridade, a disciplina e o vínculo, nós chegamos naquilo que a Francine colocou, na permissão desse jovem para que nós possamos chegar até ele e começar a trabalhar com ele as suas liberdades, o seu protagonismo, até porque esse trabalho tem que ser muito orientado por uma lógica de protagonismo, né? Desde o plano individual de atendimento, que é um documento institucional, ele já coloca o adolescente como protagonista do processo, né? Nós temos que romper com aquela questão muito comum nos códigos anteriores da tutela, né? Nós temos que favorecer com que esse adolescente ele caminhe rumo a um protagonismo, a uma emancipação. Então, nessa conjuntura, nós trazemos a noção de segurança nesse caderno de uma forma mais ampliada, né? Que, segundo o caderno, segurança se refere àquelas atividades que garantem a integridade física, moral e psicológica dos adolescentes, funcionários e visitantes, e que promovem a confiabilidade e estabilidade nas relações interpessoais e intersetoriais de trabalho. Então, nós vemos que a segurança ela não se resume só no policiamento desses comportamentos, que não deixa de ser importante também uma das atribuições, mas vai além disso. A segurança ela deve favorecer e promover confiança, estabilidade, não só em relação aos servidores, por exemplo, numa instituição, mas nos próprios adolescentes. Esses adolescentes têm que sentir confiança, têm que gerar uma certa estabilidade para que eles possam acabar desenvolvendo um processo consigo mesmo. Não é verdade? Então, quando eu foco muito naquela questão policialesca, muito comum nos códigos anteriores, eu acabo tensionando ainda mais e eu não demonstro nenhum tipo de importância para o que realmente importa, que é quem é esse adolescente. Qual que é a situação? Qual que é o contexto desse adolescente? Quais são as dificuldades? E muito além disso, nesse processo você descobre muitos potenciais. Adolescentes que cantam, adolescentes que escrevem, adolescentes que leem. Então, essas questões precisam ser trabalhadas para que nós possamos chegar nessa pretensão socioeducativa, que é o quê? A medida socioeducativa nada mais é que ser orquestrada por um aspecto pedagógico, né? Existe a responsabilização, como eu disse, mas a medida socioeducativa ela se faz presente a partir de um aparato pedagógico, um aparato que permita que se criem condições para que ele, de fato, tenha condições concretas para que ele possa transformar aquela realidade. E eu digo ele, tirando essa questão de tutela, nós temos que fazer a nossa parte, temos que cobrar os direitos que são reclamáveis, né? Por isso que eu sempre digo que o direito ele é um processo árduo, então temos que lutar por eles, até porque, se for analisar os cenários, muitos aqui já viram cenários em que os direitos foram ameaçados, né? Então, os direitos, eles tanto podem avançar, quanto eles também podem retroceder. Então, nós temos sempre que fazer essa crítica, né? Então, a segurança ela não se resume no policiamento desses comportamentos, né?
expressa um conjunto de atividades articuladas, dotadas de intencionalidade, que não apenas promove a estabilidade de todos, mas gera confiabilidade, confiança. Eu não desconsidero as dificuldades, as limitações institucionais, governamentais, entre outras questões que dificultam o trabalho de todos os envolvidos, né? Mas isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde já é uma das formas de nós estarmos sempre buscando a promoção, né, desses direitos, não somente a promoção, fomentando novos direitos, pensando novas estratégias, como a Francine colocou. Eu estou utilizando muito o que ela disse, porque eu concordo. Pensar políticas públicas nesse sentido, ela trouxe ali a sensibilização de empresas, e isso é muito importante. Eu participei, há um tempinho atrás, de um estudo de caso de um adolescente, em que ele estava reiterando na medida. Eu não gosto de utilizar reincidência, porque em reincidência ele lembra muito o Código Penal, né? Então eu utilizo mais reiterado na medida. E ele era a segunda vez que ele estava na instituição, e ele estava contando um pouco da trajetória dele lá no estudo de caso, e ele disse que ele procurou uma instituição de jovem aprendiz, só que foi negada a vaga para ele justamente por ele ter cumprido medida socioeducativa anteriormente. Então, o que acontece na realidade que nós temos hoje? Os adolescentes, muitos deles, eles contribuem com o orçamento da família. Então, aquela renda que eu falei lá no início, que é 3 vezes inferior ao médio paranaense, eles também contribuem, a grande maioria contribui no orçamento. Então, esse adolescente ele tinha buscado e ele acabou reiterando na medida porque ele não conseguiu acesso. Então, a forma que foi de contribuir foi voltando a praticar o ato infracional, que é uma realidade que precisa ser questionada, problematizada, né? Então, eu vou encerrar por aqui, até porque eu já passei bastante ali, peço desculpa, e fico à disposição para dúvidas, sugestões. Depois o Felipe passa o meu contato, todas essas referências que eu utilizei eu posso estar mandando, as pesquisas que eu já concluí, as que estão em andamento. Então, eu fico à disposição de todos e todas. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Dirceu. Não precisa se desculpar. Depois de uma fala incrível dessa, você e a Francine chegaram aqui arrasando, né? E são questões que vocês trazem, que trazem muito incômodo, e eu vejo um desafio muito grande para quem atua nessas áreas. O papel, né, como ele é importante, como ele é difícil de se atingir esse papel, porque tem que ter um comprometimento muito forte, assim como a Francine pontuou, mas você também traz essa dificuldade em existir políticas, em existir essa, ou melhor, existem poucas políticas, né, existem poucos programas, e os poucos que existem, o modo que é feito a atuação também é mais adequada. E daí nós pensamos, né, no papel das pessoas que trabalham com o jovem em conflito com a lei enquanto um mediador, só que ele também tem que verificar se o papel dele vai estar muito próximo a esse jovem, se vai ser um papel muito agressivo também, né, porque não é tirar dele da realidade, né, é você fazer parte da realidade dele e apresentar um novo mundo. E quando você apresenta um novo mundo, é um mundo que apresenta um conceito. Então, a gente, às vezes, auxilia a ele ter recursos, a ter mecanismos para se desenvolver, para olhar para um outro lugar, para ter novas alternativas, só que o mundo não aceita. Existe um programa de jovem aprendiz que, preferencialmente, é para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em jovens conflitos com a lei, mas que as empresas não olham para isso, eles ainda assim são mais vulneráveis, mesmo dentro da lei, né? Eles não são priorizados. Então, é uma situação muito delicada, né? Existem muitas crenças, eu até estava estudando um pouquinho sobre o tema. Algumas empresas, elas comentam que é difícil inserir um jovem em conflito com a lei dentro de uma empresa, porque eles acreditam que isso influencia no clima organizacional. Mas é claro que influencia, né? Mas influencia porque o público não está preparado para receber essas pessoas. Então, o problema não é o sujeito, novamente é a sociedade, novamente é o público que está recebendo ele, né? Então, é um desafio muito grande,
mas que eu concordo muito com você, eu acho que esses formiguinhas a gente tem que discutir, a gente tem discussão muito rica mesmo, né? As empresas, as pessoas precisam se conscientizar, né? Quando não existe uma inclusão por parte deles, né? Quando existe uma exclusão por parte deles, realmente vai haver uma inclusão pelo mundo do crime, né? Então, existe sim uma parte, existe sim uma responsabilidade também por essas organizações, por essas crenças sociais, por essa cultura vigente em nós, né? Delongas, né, também, né, eu gostaria de passar a palavra para o Roger, né, não sei se o Roger já está aí com a gente, já pode entrar, Roger, e o Diego até deu também uma introdução bem importante, né, que pelo que o Roger comentou comigo, vai ser o foco da fala dele hoje, em como atuar, né, frente a esses jovens incumpridos com a lei, né, então o Dirceu, ele já pontuou algumas coisas, né, eu vou trazer um jogo para esses jovens, mas qual que é o sentido, qual que é a finalidade, né, para que serve realmente isso? Então, Roger, obrigado pela sua presença, tá, e o lugar de fala é seu. Agradeço a contribuição aí da fala. Oi, Roger, só tá um pouquinho baixo o seu microfone. Só tá um pouquinho baixo o microfone, se puder falar um pouquinho mais perto assim do fone. Você me escuta melhor? Melhorou? Ah, sim, assim tá melhor. Tá bom. Melhorou. Então, eu ia dizendo, a fala da Francine e do Dirceu, elas me fizeram muito feliz e também um pouco confuso naquilo que eu vou trazer agora, porque eles embasam muito a minha fala, que vai ser sobre aquilo que eu já experienciei como um facilitador, um instrutor, dentro de um grupo com jovens, sem todo o embasamento, até que depois eu vou querer trocar uma ideia com o Dirceu, sem todo esse embasamento, a gente nós tivemos muitas estratégias vinculadas à forma de manejo, a como tratar os adolescentes de uma forma mais personalizada, né, para que eles, de uma forma mais efetiva, encontrassem um sentido naquilo que eles estavam tendo ali, na oportunidade que era oferecida a eles. Então, vai ser uma fala mais aberta dentro daquilo que nós vivemos já. Eu vou pegar o que o Dirceu trouxe, só para ilustrar, sobre a relação de vínculo e da ação do educador dentro de um sistema de segurança, um agente de segurança, no vínculo com... ele se vê como um agente, como... o trancar o cadeado também faz parte da socioeducação. Qual que é essa relação? E dentro de um grupo que nós trabalhamos em um Sense, tivemos a oportunidade de um dos meninos receber o relatório de que ele estaria livre a partir daquele instante. Então, de uma forma totalmente distinta dos demais, ele pôde abraçar os outros meninos e sair abraçando os outros educadores até a porta onde ele estava sendo conduzido. Então, essas vivências, elas engrandecem demais a pessoa que está trabalhando lá. E só mesmo com bastante amor e bastante dedicação, você consegue trazer o adolescente para o teu lado. Você está pelo outro, é totalmente o que faz o diferencial na relação que você traz, que você tem com eles. Eu quero trazer aqui aquilo que nós tivemos de resultado efetivo dentro da capacitação, de como trazer eles, o interesse deles, às vezes para o mundo do trabalho, às vezes a relação do trabalho, a relação que eles vão ter com a relação que eles vão ter com o mundo do trabalho, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, uma fala pronta e leva a uma descrição de plano de carreira, por exemplo, você pode ser confrontado com perguntas do sentido, mas, professor, pois não. Oi, Roger, só para comentar, tá estourando um pouquinho o microfone, tá dando uma interferência. Não sei se tem alguma outra alternativa, talvez, para ver se melhora um pouquinho. Não tá falando? Ele tá funcionando, mas está tendo uma interferência.
Agora você está no mudo. Vocês conseguem me ouvir? Agora ficou melhor? Está dando um pouco de eco agora. Vamos ver como é que está agora. Agora, é que eu tô usando o fone aqui, não sei se ele vai... Eu tirei o fone, o microfone do computador. Acho que agora melhorou. Tá melhor? Faz sinal qualquer coisa aí, então. Vou falar mais devagar, às vezes eu falo meio rápido. Melhorou, tá melhor. Tá bom, então eu vou falar um pouquinho mais com calma. A gente, como eu disse, você leva uma estratégia para orientar a carreira do adolescente no sentido de como que ele vai conseguir se recolocar no mercado. E você pode se deparar com o seguinte questionamento: mas, professor, eu ganho isso daí vendendo droga num fim de semana. E como que você consegue argumentar? Você pode falar sobre riscos de trabalho, sobre tentar fazer algum tipo de relação, como se tráfico de drogas fosse até mesmo um trabalho, para mostrar como ele alcançar uma carreira e um significado de uma realidade que às vezes ele não viu ainda, né? E até mesmo você correndo o risco de encontrar o adolescente novo, e ele te oferecer drogas, como já tive experiência e a triste experiência. Então, o que a gente conseguiu fazer mais efetivo? O que a gente recebeu dos adolescentes é um retorno muito bom. Toda vez que nós levávamos jogos, como o senhor comentou, ou atividades prontas, sem ouvir os adolescentes, sem abrir o grupo, você encontra muita resistência. Todas as soluções que você, ao chegar no grupo, você permitia a eles a participação, onde eles mesmos criavam as regras daquele grupo, onde eles mesmos traziam as próprias demandas, aquilo que eles gostariam de trabalhar, você começa a ser inserido melhor no grupo. Você tem que tomar uma série de medidas para que você não perca a autoridade, mas que você também não dê muita liberdade, porque você não seja autoritário, mas que você não dê toda a liberdade, senão você não consegue colocar um conteúdo daquilo que muitas vezes ele está sendo obrigado a assistir. Você tem que trazer para eles uma forma de olhar, por exemplo, para a informática. Você pode passar um curso todo de Excel básico para o adolescente. Mas, às vezes é mais fácil você acessar ele, se você ajudar ele a fazer um plano para morar sozinho, sair da casa dos pais, um planejamento financeiro individual. Você consegue acessar muito mais ele aprender a formatar um documento no Word, ajudando ele a compor um currículo. E depois imprimindo esse currículo para ele, e ainda dando a ele a oportunidade de que ele faça uma entrevista, de que ele seja pontuado em qual a melhor área que ele pode conseguir um emprego naquele momento. Porque aí você está concretizando as coisas. Qualquer conteúdo pronto que seja apresentado para eles tende a ter um receio. Se você levar algumas dinâmicas, você pode ter todo o seu planejamento por algo abaixo. Os conselhos também que eu dou seja preparado para frustrações. Né? Você pode preparar um material maravilhoso, você pode chegar com a maior boa intenção, você pode criar você pode ter um vínculo muito, muito bom com os jovens, mas de repente você pode se ver com todo o seu trabalho indo por água abaixo porque eles não querem fazer, ou porque não deu certo. Eles tentam, por diversas vezes, te testar, te persuadir, eles às vezes te intimidar de alguma maneira, para ver como que você lida. E você tem que lembrar que é aquela fala do livro seu, quem está ali são adolescentes. Então, é normal no comportamento de um adolescente testar, desafiar. Você não pode fazer com que o mundo do crime seja inserido ali também naquela relação. Muitas vezes eles tentam fazer com que essa intimidação seja o empoderamento que eles buscam na rua, seja levado para dentro de uma sala. Às vezes um grupo ele pode ter conflito interno também entre os próprios adolescentes. Então são algumas dificuldades que você pode encontrar dentro de uma sala de aula, além da indisciplina, etc.
Toda vez que nós concretizamos as aulas, os temas, eles são mais efetivos. Um case onde conseguimos levar meninos que estavam em privação de liberdade e eles tiveram a oportunidade de participar de um processo seletivo para jovem aprendiz da Renault, dentro da própria Unileu. Eram 10 adolescentes. E a partir desse dia, a postura e o engajamento deles nas aulas era outro. Porque uma outra realidade foi apresentada a eles. Eles não têm, às vezes, muita esperança ou muita iniciativa, porque eles não se veem aptos, porque é isso que é dito para eles. É isso que eles veem quando eles vão tentar entregar um currículo. E muitos têm uma experiência que foi servente, que foi auxiliar de serviços gerais ou alguma outra atividade, e eles não querem fazer isso, eles querem buscar um ganho maior, eles querem ter algum trabalho que dê algum tipo de status. E às vezes eles têm competências que eles nem mesmo estão valorizando. Muitos cantam, muitos dançam, muitos tocam, muitos escrevem, igual você falou, e às vezes eles não usam essas competências para ir para o mercado de trabalho. Então, como incluir, como ajudar eles, né? Todo o nosso projeto, ele era sempre pautado no indivíduo. A gente passava atividades, mas o currículo era construído individual, a entrevista era feita individual, para que ele soubesse as ações que ele poderia ter a partir daquele instante. O currículo ele sairia na mão para que ele pudesse entregar, de repente, na empresa X, Y, Z, ou falar com o fulano de tal, que era um tio ou alguém, porque naquela conversa ele encontrou um porquê dele estar ali, dele estar colocando aquele currículo. Não era só um emprego que ele não ia poder mais ficar em casa. Era algo que ele estava construindo para a carreira dele. Então, essa presentificação das coisas, ela concretiza e traz eles muito mais para o grupo. Existem alguns desafios dentro de um grupo como esse também, que é a diferença dos graus, dos níveis de instrução deles. Enquanto alguns pararam de estudar na 4ª série, outros já terminaram o ensino médio, já tem curso de informática, etc. Como nivelar? Né? Como você vai trabalhar com eles? Então, novamente, buscando a atenção individual. Você vai ter que saber passar aquele conteúdo que é para o grupo, onde todos vão se envolver em alguma dinâmica, algum jogo, mas no foco individual, depois afunilando para as necessidades básicas de cada um deles, para você conseguir justamente concretizar, presentificar aquilo que eles precisam fazer para poder ter uma outra visão de um mundo, de uma realidade diferente da que eles sempre viveram. Você levando você tendo uma flexibilidade na condução das aulas, é uma das formas que pelo menos, nós encontramos na condução, para trazer também um pouco o vínculo, a flexibilidade no sentido da troca. Funciona muito bem você poder permitir, porque você pode ter isso no próprio cronograma da tua aula, você vai permitir 10 minutos no final da aula, para que eles façam algo, e no meio da aula você faz alguma negociação. Eles, principalmente dentro do Sense, eles pediam muito para que levasse músicas. Então, preparava-se algumas músicas para que durante a atividade tais músicas pudessem ser tocadas. E aí a gente fazia um troco que até eles se concentravam mais na atividade para conseguir ouvir as músicas, e um se cobrava mais do outro. Então, esse tipo de troca, essa relação, ela funciona muito bem. Um tipo de filme, você pode ter algumas temáticas onde os filmes eles podem entrar muito bem. Eles adoram, e você ainda pode trazer muito... você pode fatiar um filme e fazer debates, fazer discussões, fazer trabalhos, atividades escritas, manuais, individuais, eles se desenvolvem muito bem. O que eu quero dizer com isso tudo é que você nunca sabe o que você vai encontrar quando você entra numa sala com jovens que estão cumprindo medidas. Você pode ser super bem recebido, você pode ser ameaçado, você pode ser pressionado a vender coisas ilícitas, até você correr risco de segurança. Mas você tem que entender que são adolescentes, você está fazendo isso com amor.
E você, toda vez que você estiver dando com amor, e você estiver mostrando que você está ali por eles, não porque é uma obrigação por você, e não porque ele está ali obrigado que ele também não vai aproveitar, mas se você está ali por eles e fazendo aquilo que é o teu melhor, você vai ser muito bem tratado. Você só tem que entender que eles são adolescentes e que eles estão num processo que já é uma fase difícil que eles estão passando. E você trazendo eles para você consegue fazer uma diferença muito grande na vida de cada um deles. Às vezes o que a gente acha que é uma coisa banal, cotidiana, porque a gente trabalha com isso já há muito tempo, a gente até esqueceu quando a gente aprendeu isso, mas 5 minutos de um pouquinho que a gente doa de atenção pode ser algo muito diferencial para alguém que não teve nenhuma oportunidade. Então, é muito gratificante. Eu sei que às vezes é difícil encontrar até pessoas que estejam atuando e trabalhando especificamente com experiência com esse público, né? Mas eu endosso bastante que a gente tenha mesmo esse olhar de que eles são capazes e que existem muitas competências e que se empresas têm dificuldade de fazer a inclusão dentro delas, a gente tem que fazer porque eles precisam lutar com as divergências sociais de uma maneira geral já na vida. A gente pode fazer com que eles sim consigam levar oportunidades para as empresas, que os trabalhos em grupo possam ser também soluções para as empresas, eles possam fazer manufaturas e eles possam levar uma diferença ali para o bairro deles, uma ação onde eles possam serem vistos e não depender necessariamente de um setor privado para poder fazer um incentivo, já que também o Estado também demora bastante para ter para dar o retorno que se espera, né? Mas não sei se eu como que está meu tempo também. Eu acho que falei mais do que a gente precisava no prazo, mas a intenção era justamente trazer um pouco da experiência, daquilo que já deu certo, daquilo que nós já tivemos de dificuldade, de conflito. Mas acho que a princípio seria isso, Felipe. Como que está aí? Tá ótimo, Roger. Eu agradeço muito pela sua fala. Eu acho muito interessante você trazer essa parte prática. Como é rico isso. E eu fico muito satisfeito, porque não é o primeiro Inclusão na Rede, que nós temos pessoas falando sobre o protagonismo, e que hoje é uma camisa que a Unileu veste, o protagonismo juvenil, né? Prezando sempre pela autonomia da pessoa com deficiência, pelos jovens que passam pelos programas de qualificação, pelos programas de capacitação. Hoje a Unileu atua pautada em um autor brasileiro, que é o Antônio Carlos da Costa, e justamente isso, o objetivo de todo o ensino, o objetivo de toda a capacitação é sempre trazer algo que tenha sentido na vida daquele indivíduo. E é muito importante, é muito legal quando você traz, e a Fran também comentou sobre isso. Na verdade, você, a Fran, o Disseu comentaram, né, da necessidade de nós sairmos deste lugar de conforto para realmente trazer um lugar confortável para aquele indivíduo que está diante de nós. Então, se eu identifico que é uma atividade mais concreta, que vai fazer com que ele retenha esse conhecimento e traga uma transformação, aliás, que ele seja o agente transformador da sua realidade, eu acho que isso é muito rico. E é por isso que é tão difícil, tão desafiador para os profissionais e para as empresas entenderem tudo isso. Porque tira totalmente da nossa zona de conforto e faz com que nós olhemos para tudo que nós fazemos cotidianamente e questionemos aquilo. Por que eu faço isso? Por que eu já fiz isso? Por que eu vou continuar a fazer isso? Então, eu preciso mudar tudo isso. E é difícil mudar, é ruim, é totalmente desconfortável, mas uma coisa que a gente sempre tenta conscientizar, que é uma coisa que a Unileu tem ganhado muito em todos os momentos que ela trabalha com essa diversidade de metodologias, também com essa diversidade de olhares, é o crescimento que a gente tem, tanto profissional, pessoal, intelectual. Quando nós questionamos as nossas práticas que são cotidianas, que são naturalizadas, a gente ganha muita coisa, a gente desenvolve muitos outros aspectos. Então, todo aquele que atua nessas áreas só tem a ganhar, né? Enquanto tendo habilidades, né, das mais diversas, sejam técnicas quanto pessoais, sejam as competências das mais diversas. Então, acho muito legal você trazer isso. E já mesmo, novamente, né, eu acho que esse encontro de hoje, ele traz muitos incômodos para todos nós, né? Então, não vou mais olhar desse modo,
para minhas práticas, eu tenho consciência que uma das minhas práticas excludentes inclui uma pessoa no mundo do crime, que não vou ser eu que vou fazer aquele adolescente, aquele jovem me aceitar ou aceitar a realidade que eu tenho disponível para ele, mas eu vou ter que ser aceito por ele. Então, isso é muito rico, é muito interessante. E eu acho que eu gostaria de convidar todos que estão aí com a gente, talvez para uma fala final, caso alguém queira comentar algo a mais, porque nós avançamos um pouquinho do nosso tempo, mas é justamente porque o encontro está muito rico. Muitas pessoas já comentaram no chat, já trouxeram questões, e até se as pessoas que estão aí nos acompanhando, se desejarem um segundo encontro sobre o tema, podem comentar, a gente vai disponibilizar o link ali para solicitar o certificado e também para fazer um comentário, uma avaliação. Se alguém desejar fazer mais um encontro sobre esse tema, talvez afunilar um pouco mais, porque ainda tem muitas questões para serem faladas, todos trouxeram pontos que a gente pode ainda discorrer por mais 3 horas, 5 horas, 10 horas, um dia, uma semana, não sei. Então, fica aberto isso, né? Mas desde já gostaria de agradecer muito a presença, a fala de cada um de vocês, que foi muito rica, que me trouxe muitos incômodos, e eu acho que é esse é o objetivo, e que traga incômodos também para quem está nos assistindo, e que muito mais do que isso, que seja uma oportunidade de a gente disseminar esses incômodos e disseminar possibilidades de atuação, possibilidades de transformação. Então, desde já agradeço muito a presença de vocês, e eu deixo a fala com vocês, caso queiram comentar algo a mais. Olha, eu acho que sempre tenho que comentar, né? Mas para mim ficou muito completo, uma fala completou a outra. Eu acho que trazer alguém que trabalha direto nesse sistema, eu que acompanho os projetos e o Roger como instrutor, eu acho que ficou bem completo. E claro, a gente pode falar por 10 horas, 30 encontros, se você quiser, Felipe. Obrigado, Francine. De agradecer por esse momento rico de troca. E sempre eu gosto de bater nessa tecla, que é a questão dos direitos, os direitos enquanto processo, os direitos enquanto processo de luta, que muitas vezes envolve processos doloridos para que eles acabem sendo se tornando legítimos, acabam sendo institucionalizados, acabam no plano formal, legitimados. Então, vale a pena sempre olharmos para os direitos enquanto processo. Então, nós temos que sempre estar lutando para que eles continuem avançando. E, no caso da política destinada ao adolescente em conflito com a lei, existem questões que precisam ainda serem debatidas, precisam ser asseguradas, direitos que precisam ser assegurados, principalmente nesse âmbito que foi muito falado, que é o egresso, né? Porque nós vimos que temos que fazer a crítica da política acessar, de ter acesso às políticas quando ele é institucionalizado, né? Que, no nosso ponto de vista, as políticas devem alcançar antes deles chegarem na instituição, mas beleza, foram institucionalizados, mas e depois? Certo? Então, nós temos um compromisso que a própria Constituição e o Estatuto nos coloca, de corresponsabilidade, Estado, família, sociedade. Então, temos que pensar na forma, como que vai ficar depois? As políticas, eles vão continuar sendo assistidos por essas políticas, os direitos vão ser assegurados, certo? Serão criadas condições objetivas para que possam, de fato, protagonizar novas histórias, novas trajetórias. Então, a minha questão, ela se resume a isso. E, novamente, me coloco à disposição, posteriormente, para discutirmos outras questões ou tirar algumas dúvidas, inclusive para passar alguns materiais para quem tiver interesse. E parabenizar também a todos que estão aí participando, porque, de alguma forma, é justamente o que a gente está buscando, que é melhorar e incentivar a inclusão e novas práticas, né? Eu vi vários rostos conhecidos aí no chat do YouTube. Então, vamos à luta aí, tem muita gente que a gente pode fazer diferença. É um trabalho em rede, né? Perfeito. Eu identifiquei várias pessoas aí também que nos ajudaram nesse processo da Unileu, que estão aí nos assistindo hoje.
E é muito rico quando a gente vê que esse trabalho de rede, essas pessoas que estão envolvidas, realmente estão buscando fazer a diferença. Perfeito. Então, novamente, agradeço imensamente, né, a fala de vocês, esse momento que foi muito agradável. Não vou falar que foi totalmente agradável, foi bem desconfortável, né? Porque é difícil lidar com todas essas questões. Vamos dormir com essas questões, mas foi muito rico, foi muito importante, tá bem? Para quem quiser ter mais contato com a Unileu, comigo, com a Francine, com o Roger, com o Dirceu, os contatos estão sendo disponibilizados ali no nosso chat. E para quem quiser ter acesso ao material de hoje, né, primeiro que essa live ela fica disponível no YouTube, no canal do Mais TV Unileu, mas também nós temos nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, que nós vamos disponibilizar o contato dos nossos palestrantes de hoje e também uma síntese do encontro que nós realizamos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, né, por quem participou, um grande abraço para vocês que trouxeram esse momento de fala para nós, e até a próxima inclusão na rede. Até mais. Até mais.